saudades da igrejinha lá da roça, dos meus tempos de criança que não voltam nunca mais. O seu telhado eram folhas de palmeira, os banquinhos de madeira pros irmãos se acomodarem. Os instrumentos, viola e violão, a sanfona que o irmão tocava sem parar. O pregador não tinha teologia, pouca sabedoria, lhe faltava expressão. As escrituras lia com dificuldade, mas saíam santas palavras explicadas com amor. Mas a mensagem pregada com fervor manifestava o Senhor com sinais e com poder. Línguas estranhas eram ouvidas entre os irmãos, os milagres aconteciam no meio da congregação. Mas hoje em dia está muito diferente. Grandes templos, muita gente diz ter comunhão com Deus. Os instrumentos importados numerosos, maestros bem famosos, faculdades musicais. Mas tudo isso trouxe muita perfeição, virou mesmo profissão, o louvor que era pra Deus. Pregadores e cantores renomados, sendo bem remunerados, exibindo-se para os seus. Esta mudança afastou a santidade, pra falar bem a verdade, é louvor que não louva a Deus. Mas ainda existe um povo diferente, santos verdadeiros crentes, que exaltam o Criador. Com humildade, muitas lágrimas de alegria, numa simples melodia, vemos o agir de Deus. Mas ainda existe um povo diferente, santos verdadeiros crentes, que exaltam o Criador. Com humildade, muitas lágrimas de alegria, numa simples melodia, vemos o agir de Deus.
Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, todos tenham tido uma boa semana. Estamos mais uma vez aqui pela graça de Deus para poder falar um pouco da sua palavra, pela oportunidade que Deus tem dado. Sabemos que não teremos muito tempo, eu sempre falo disso, mas aquilo que Deus tem colocado no meu coração para falar para vocês, aqueles que têm interesse em aprender, que têm desejo de buscar mais de Deus, peço que seja de ajuda. Amém? Bom, irmãos, aproveitando que vocês estão sentados ou de pé, eu não sei, não é? Eu quero continuar a segunda parte desse assunto que eu falei, que não deu para terminar, e meditando um pouco mais sobre isso, eu quero continuar a falar sobre avivamento não é movimento. E isso é uma das coisas que tem me incomodado muito nos últimos meses. Meditando sobre isso, os acontecimentos, as empolgação, né, as euforias que levam o povo, chamado o povo de Deus, a adorar a Deus. E hoje eu quero falar um pouco do que eu vi pela mensagem do profeta. Eu queria já ter feito isso a segunda parte há um tempinho, mas eu acho que Deus não permitiu até que eu lesse essa mensagem aqui que eu quero comentar hoje. E procurando algumas coisas me despertou, né, dentro do assunto que eu já estava falando, algum complemento, que é essa aqui, ó. Eu não tenho original, eu tive que imprimir, tá? Fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Com tradução de Goiânia, pregado em 18 de julho de 1965. Tá? E é isso que eu quero comentar um pouco. Hoje eu não coloquei no computador, então eu vou ler direto para ela. Na verdade, eu queria falar de outro assunto. Eu tenho um assunto pronto aqui, tudo pronto já na internet, no PowerPoint, tudo pronto que eu sempre faço. E eu vendo aqui, acho que senti vontade de falar desse assunto que eu já comecei. Amém? Então eu quero ler com vocês duas escrituras, tá bom? Uma que está em... Até já esqueci elas aqui, deixa eu ver aqui que eu marquei para poder... Não me esqueci onde é que era. Uma está em Marcos 7, versículo 7. E a outra está em Romanos 11, 16. Então vamos ler Marcos 7, versículo 7, que diz assim. Depois Romanos 16. Marcos 7, versículo 7 diz assim. Que essa é a escritura que o profeta usou para pregar essa mensagem, fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Tá bom? Diz assim em Marcos 7, versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Em vão me honram. Eu acho que se eu não me engano é Mateus 15 ou Mateus 16, deixa eu só ver se não estou enganado, que diz um pouco diferente. Acho que é Mateus 16, tenho quase certeza. Que essa aqui talvez seria não vou dizer coerente, que a escritura é a mesma, né? Que diz assim em Mateus 15, 9, na verdade, Mateus 15, 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preceitos são costumes ou tradições, tá? Então uma lá diz em vão me honram, e aqui em Mateus diz em vão me adoram. E a gente quer falar desse assunto que é adoração em vão, tá? E a outra escritura que nós vamos ler está em Romanos 11, 16, que diz assim. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Amém? Vamos orar? Poderoso Pai, Senhor Jesus eterno, maravilhoso Criador, bendito Salvador eterno, te dou graças mais uma vez por tudo, te digo muito obrigado por tudo, Pai. Estou aqui fazendo essa transmissão e quero pedir perdão pelos pecados e as falhas que eu tenho cometido, as coisas que eu tenho visto, que eu tenho feito, meus hábitos, Senhor, maus que têm te desagradado. Eu peço perdão e desculpa
Peço pelo teu povo também, e que o Senhor me ajude nessa hora a falar somente a tua palavra, aquilo que tu colocou no meu coração, Deus. Tu sabe que eu queria falar de outro assunto, mas eu senti de falar isso, que tem me incomodado durante meses. E se eu posso ajudar as pessoas, ajudar minha igreja, ajudar alguém, Senhor, permita, por favor, e não deixa que eu coloque meus pensamentos e as minhas ideias, Deus. Que não seja em vão, Senhor, o que eu estou falando aqui, mas que cause surja efeito, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu peço que o Senhor me ajude. Amém. Amém. Bom, irmãos, então nosso assunto aqui é adoração em vão. É possível, no momento que a gente está hoje, olhando para a nossa situação no Brasil, as igrejas chamadas da mensagem, desse evangelho, é possível eu, tu, que a gente diz está fora de um sistema, estamos querendo o verdadeiro sistema de Deus, estamos fora de grupos, de companheirismo, é possível nós estarmos fazendo uma adoração em vão? É possível a nossa adoração, o que está acontecendo no Brasil, todas as igrejas estarem adorando em vão, perdendo tempo? Será que está tudo sendo em vão? Isso foi o que me fez eu meditar lendo isso aqui. E você já conhece, é verdade, já sabe disso. Porém, vamos conversar um pouco. Sim, muitas vezes, muitos cultos que nós prestamos, né, prestar culto, muitos daqueles cultos que nós fomos não passou de cultos em vão. Por mais que doa, e é difícil, talvez se Deus chegasse para te dizer, ó, aquele culto de domingo, vou pegar a minha igreja, tá? Aquele culto de oração quarta, aquele culto lá especial tal, foi em vão. Vocês perderam tempo saindo da casa de vocês e participando, cantando, orando, recolhendo ofertas, pregação, foi em vão. Já pensou que decepção nós teríamos? É tristeza Deus chegar e dizer isso? Embora ele não diga isso hoje, mas ele deixou escrito aqui, ó. E o profeta fala nessa mensagem aqui, ó. A boca autorizada de Deus, o nosso dia, já disse em vão. E Deus não quer que a coisa seja em vão, ele quer que tenha valor, tenha validade e que produza frutos. Mas vamos ver o que ele está dizendo que nos mostra que é essa adoração em vão. Resumindo o que a gente já falado outra vez, que adoração, que avivamento sem movimento, sem Deus, avivamento não é movimento. Sem o Espírito Santo é só movimento, é só barulho, é só agitação. Né? Não vou falar disso porque está lá na transmissão passada. Não é verdade? Bom, a primeira coisa é assim, ó, as pessoas acham que Deus nos dá mérito, nos louva pelas nossas boas intenções. Ah, porque eu fiz isso, eu tenho boa intenção, como se o nosso coração tivesse, vamos dizer assim, minha intenção de fazer o que é certo, o meu desejo de fazer o que é certo, tem validade diante de Deus. Existe sim a validade da sinceridade, no sentido que tem mensagens que o profeta fala que Deus está obrigado com o homem sincero. Talvez tu já leu isso, eu não lembro que mensagem está agora. Ele fala que Deus tem obrigação com o homem sincero, tem. Ele tem a obrigação em mostrar a verdade para ele seguir. E não validar o que ele está fazendo. As pessoas confundem, né? Porque Jesus mesmo disse isso, falando disso, que em vão me adoram. E ele dando os exemplos ali que os fariseus e os sacerdotes do tempo de Jesus estavam ensinando isso. Né? Quando Deus disse que, né, falando lá, não honrar teu pai e tua mãe. Mas vocês dizem, eles estavam ensinando isso, né? Ah, o que sobrar de mim é oferta para Deus. Tira o que é. Tudo que eu tenho de ruim, tira o que é bom. O que sobrar é oferta. Deus vai aceitar. E o Jesus vai dizer, não, honra teu pai e tua mãe para que vivas bem e tudo mais. Então ele estava dizendo, não, mas tu desonrou teu pai e tua mãe, mas como a gente costuma dizer, tira o ruim, o que sobra é o bom. Isso que é o bom, tu dá para Deus e Deus vai aceitar. É o que Jesus está dizendo, não é assim que está escrito. E é assim que ele estava ensinando e é assim que flui hoje. Nosso meio, o que sobrar daquele culto que foi correto, Deus aceitou. É bem diferente, como a gente costuma dizer, numa linguagem popular, o buraco é bem mais embaixo, bem mais profundo. A situação é bem mais complexa, bem mais dura e doída de se acreditar e de se falar. Tá bom? Então as pessoas acham que Deus nos dá mérito pelas boas intenções. E o profeta nos fala, só há uma maneira de servir a Deus, que é fazer a sua vontade. Não interessa as nossas boas intenções. Se está errado, Deus não vai aceitar.
Primeiro, nós aprendemos que Deus primeiro olha para o adorador e depois ele olha para a oferta. Qual é a condição do ofertante para depois a condição da oferta. Tá bom? Então, tu já entendeu qual é o nosso assunto. Começou errado, vai dar errado. Tá? Então, eu quero ler para vocês isso que ele diz aqui no parágrafo 29 dessa mensagem. Eu mandei imprimir essa mensagem há muito tempo, que não tinha mais quando eu fui comprar ela. Aí eu baixei em PDF, como tem muitas em PDF. Aí eu imprimi. Parágrafo 29, ele diz exatamente isso. Deus é soberano. E vemos aqui que Davi tem feito, o que Davi tem feito nas Escrituras em 1 Crônicas 13. Mas Deus não nos dá mérito nas boas intenções. Por melhor que seja a tua intenção. Está fazendo errado, Deus não recolhe. Ele tem um compromisso em te mostrar a verdade. Filho, o caminho é esse. Isso está errado. Eu não vou aceitar. Ele nos mostra a verdade e cabe a nós seguir essa verdade ou não. Como foi o caso de Caim. Há somente uma maneira para servir a Deus, e esta é fazendo a sua vontade em seus mandamentos. Ponto. Fazer a sua vontade em seus mandamentos. Então esse é o compromisso de Deus, nos mostrar a verdade. Ah, mas eu tive a intenção, Deus vai aceitar. Não vai aceitar. Mas não vai mesmo. O profeta dizendo, não vai aceitar. Todo o teu esforço muitas vezes pode ser em vão, por mais que doa, como se Deus fosse um Deus sem coração, não. Ele não, a divindade dele, a natureza dele não pode aceitar algo errado. Por mais que pese no teu coração, tu fez todo o esforço, ele pode dizer, meu filho, minha filha, esse jeito tá errado, eu não posso aceitar. Faça desse jeito, assim, dessa maneira, e eu vou aceitar. A gente vê isso lá em Gênesis com a oferta de Caim, a oferta de Abel. Faça desse jeito. Me adora desse jeito. Isso é a natureza divina. Agora nós vamos levando como se Deus se importasse, não se importasse. Não, ele se importa. E ele não vai aceitar. Amém? Então nós olhamos aqui e vemos exatamente isso. Agora muitas pessoas acham que Deus, Jesus Cristo, estou falando de Jesus Cristo, o outro Deus daí não me interessa. Tá? Porque existe aí, embora falam que é Jesus Cristo, mas não é Jesus Cristo. Esse Deus que pregam, esse Deus que apresentam, pode ser que ele aceite aí. Mas o Deus da Bíblia, não aceita e não fica por isso mesmo. Tá? E as pessoas acham que Deus fica, por exemplo, nos deixa ficar sem saber a verdade. Isso é a visão das pessoas. Sem saber a verdade e nem como praticar a verdade. O que é pior, não praticar para depois nos punir para a gente tropeçar, porque nós vamos tropeçar porque a gente está fazendo errado, e depois Deus nos punir e vai ficar por isso mesmo, nós vamos ser justificados. Muita gente acha que Jesus Cristo é esse tipo de Deus que deixa a gente, vamos dizer, a gente não teve acesso à verdade, a gente se tornou ignorante, vamos dizer, talvez não voluntário, ou às vezes voluntário. Aí, não, mas eu vou ser justificado, mesmo não fazendo o que é certo, Deus vou ser justificado. Eu vou falar de uma linguagem bem natural. Como muitos dizem, não, isso é noiva, é eleito. Pastor lá que faleceu é noiva, ficou anos e anos fazendo errado, depois que a revelação veio. Anos e anos não deu bola, ficou assim, não, vamos levando, é assim. Aí hoje eles querem colocar e dizer, não, o pastor é noivo, é eleito, é exemplo. Será? Eu não tô aqui para dizer quem é e quem não é. Só que eu tô dizendo que o profeta fala aqui, ó. Muitos pensam que tu tá fazendo errado quando a verdade veio e Deus vai justificar aquilo. É tudo justificado. Vamos ler aqui, para ficar não na minha palavra. Isso está no parágrafo 30, logo depois que a gente leu aqui, que diz assim, ó. Mas outra grande coisa, uma vez concernente a Deus, Ele não nos deixa não sabendo o que é a verdade e como praticá-la. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, Deus não deixa a gente ficar não saber a verdade nem como praticar. Não, ele quer mostrar a verdade e como praticar. Ele não estaria apenas para nos punir por fazer algo que não sabíamos como seria feito, e então deixando-nos tropeçar em algo. Ele não é essa espécie de Deus. Ele é um Deus que fala a palavra e exige que seus filhos creiam nela. E, portanto, ele sabe o que é melhor. Então, ele estabelece um sistema daquilo que ele iria fazer e não nos disse o que iria acontecer, ou como aquilo iria acontecer, para que então nós tropeçaríamos naquilo sendo justificado. Isso aqui já é o parágrafo 31. Tá?
em nosso tropeço tentando fazer algo e cada um seria justificado. Não é assim. Quer dizer que todos que fizeram errado vão ser justificados porque tiveram a intenção certa de fazer. Não, eles tiveram o desejo do coração. Claro que Deus está olhando o teu desejo. Por isso que o profeta mora que na hora certa, na estação certa, no tempo certo, com a pessoa certa, Deus vai mostrar a verdade para ti. E aí a verdade é confrontada se tu vai seguir, fazer o que é certo ou vai continuar no erro. Essa é a responsabilidade de Deus, mostrar a verdade para um coração sincero. Mas não é a responsabilidade de Deus validar o que tu tá fazendo ou que eu tô fazendo certo. Errado, melhor dizendo. Não é justificado os meus erros, as minhas atitudes em adoração a Deus. Deus não valida. Tá, irmão? Bota isso no teu coração. Deus não valida. Se é assim, então, como é que seriam esses grupos da mensagem? O grupo, vamos dizer lá, o berço da mensagem do Brasil, Goiânia, tem um sistema que eles seguem. O grupo aí do Aperte o Play tem um sistema que eles seguem. O pessoal do Retorno do Irmão tem um sistema que eles seguem. O do Novo Nome Brana tem um sistema que segue. O pessoal aí da chamada abertura da palavra, um sistema que segue. E por aí vai tantos grupos da mensagem. Quer dizer que Deus vai justificar qual deles está certo. Nas suas práticas, nas suas maneiras de crer, nas suas maneiras de fazer as coisas, qual deles está certo? Estão todos divididos. Então todos vão ser justificados, são todos noivas, só porque pregam parte da verdade. Mas e praticam é a questão? Praticam. Praticam o que tem que ser feito, fazem o que tem que ser feito. Porque Deus quer obediência e quer que faça o que tem que ser feito. Então todos vão ser justificados. Se pecaram, não pecaram, desde que preguem a palavra, principalmente o que acontece no nosso meio, chamado abertura da palavra. Então, qual é eu sempre falo isso aí, eu venho sempre falando com a mãe quando a gente está indo para a igreja do carro, eu sempre converso isso aí, falo com um e digo isso aí. Qual é o sentido do evangelho, irmãos? Qual é o sentido da Bíblia? Se não for para praticar e fazer o que é certo. Não tem sentido nenhum. Desde que tu fale de Deus, o Deus grande, o Criador, tá tudo bem, tá tudo liberado, tá tudo justificado. Tu não é mais justificado pelo sangue, crendo em Jesus Cristo e obedecendo. Tu é justificado só por tu falar de Deus? Não, pelo amor de Deus, isso é uma infantilidade, isso é uma criancice. Isso não é nem razoável. Não seria racional. Não se pratica, não se importa. Deixa que o grupo faça errado, deixa que o outro faça errado. Somos todos irmãos e somos todos noiva. Vão tudo pro céu. Deus exige que faça certo. Deus exige que faça. E só vai aceitar o que é certo. Passou disso, é em vão. Deus cruza os braços e diz: eu não falei para fazer isso. Ele fica só olhando, não faz nada. Ele fica impotente. Então, se é por isso, Deus vai avaliar todos os grupos, esses pastores que cometeram o pecado, que estão em adultério, porque hoje não cai por mais nada, né? O irmão Rubens sempre fala isso aí, né? A gente fala, hoje nenhum pastor cai mais, adultério não cai, filho fora do casamento não cai, roubar não cai, sonegar imposto não cai, fazer laranjada não cai, empresas laranja aí, sonegar imposto, acobertar a coisa dos filhos errado, mandar esconder os carros do filho quando estão busca e apreensão, não cai, moralmente não cai, e muitas coisas. Não cai mais, nada é caído, nada, continuo pregando, nada cai. Eu só não vi pastor cometer assassinato hoje, é o que eu sempre falo. Né? Pode ser que eles digam, não, o pastor caiu porque cometeu um assassinato. Eu só não conheço a história, se alguém conhece, eu não conheço. Não conheço nem também a história de que alguém mandou assassinar outro. E sabe, esse é o único crime, vamos dizer, que muitos posso dizer, não, o pastor caiu porque fez isso. E as demais coisas, né? Então todo mundo vai ser justificado, é todos justificados. Eles têm a intenção de fazer o que é certo, mas fazem errado. E Deus vai respaldar. E aí eu pergunto uma grande verdade que está aí, né, em Mateus 7:21. E diz assim, né? É tão famoso. Se o sentido do evangelho não é praticar e não é fazer a verdade, como é que fica essa escritura aqui que diz? Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O reino de Deus. A gente sabe que o reino de Deus é o Espírito Santo. Né? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Nem todo que fala de Deus é porque tem o Espírito Santo, mas é o que pratica. O evangelho perde todo o sentido se a pessoa não praticar. Aí Tiago fala, aquele que não pratica, é como o espelho que se contempla. E a outra escritura que está em Romanos 2, versículo 13, que é uma das que eu mais gosto muito do livro de Romanos, que diz assim, ó, né, para acabar com essa teoria
E nós temos que desmontar isso e buscar a verdade. Que diz assim, Romanos 2, capítulo 13, Romanos 2, 13, diz assim, ó. 2, 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Não é porque tu ouve, porque tu fala. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui falando dos judeus, né? Mas vai para nós também. É os que praticam. É os que obedecem. Esquece porque fala de Deus, porque fala da abertura da palavra, porque fala dos selos, fala do... Mas ele obedece. Ele faz o que tem que fazer. Então é em vão. Então o que a gente está vendo hoje, por mais que seja duro e doído de dizer, muitas dessas igrejas, na verdade, está em vão. Claro que teve algum resultado, Deus tratando com eleitos e tudo mais, mas em si aquela adoração ali foi em vão. Por quê? Porque não faz o que Deus disse para fazer. Já começa com pessoas que estão ali que nem deveriam estar. Começou errado, vai terminar errado. Não adianta. E as pessoas têm que entender isso, irmãos. Porque começa errado, vai terminar errado. Por isso que a gente leu ali a primeira escritura de Romanos. Se as primícias são santas, a massa também é, porque as primícias que a pessoa apresentava, os seus cereais, e depois vinha a colheita, e daquela colheita então vai fazer os primeiros pães, quando fazia de cereal os primeiros pães, né, centeio, cevada ou trigo, né, as primeiras massas seriam santas, porque já foi consagrado lá nas primícias. Então tudo aquilo que vem inicialmente, o resto tudo é santo. Se a raiz é santa, os ramos também são. Mostrando que se o princípio é certo, tudo demais é certo. Isso vale para a adoração, para os cultos. Começou certo, o culto todo vai ser certo. O culto todo vai ser certo, mas começou errado, esquece, não tenta endireitar, não vai dar certo. Hoje eu tenho esse entendimento muito claro. Começou errado desde a primeira hora da meditação, chega cedo e tudo mais. Esquece. Por mais que a pessoa tente insistir, esquece. É em vão, e nós vamos ver o profeta falando aqui. Muita gente acha que Deus é borracheiro, que Deus vai remenda pneu furado. Ele não vai remendar e continuar andando na estrada. Troca o pneu, volta, para tudo e começa do jeito que eu disse para fazer. Ah, Tiago, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. Vamos ler aqui então na mensagem. No parágrafo 84 e 85 e 138, então. Para aqueles que nunca ouviram isso, esse tipo de coisa. Vamos ler aqui o que o profeta fala. Ó, parágrafo 84 e 85. Agora, não perca isto. Eles caíram isto porque eles não haviam, falando de Davi, o assunto praticamente principal dessa mensagem, é o caso de Davi que tentou trazer a arca de volta para Deus, fazer um culto, fazer adoração. Ele vai mostrando aqui como é que ele procedeu. Eles não haviam consultado. Consultado quem? Deus. Mas através de quem? De um profeta. Eles não haviam, observe, por ir ao sacerdote, por ir aos teólogos, né, por ir às forças militares, e nem mesmo considerando seu Deus, o mensageiro enviado para a hora, que era Natã, o profeta. Eles fizeram isto erroneamente, eles foram buscar a arca e colocaram num carro novo, num sistema, uma nova denominação iria começar, um novo sistema de conduzir a palavra. Eles achavam que a maneira de trazer a arca, de levar a arca, é um sistema. Que aquele sistema de carro de boi era o sistema que Deus ia aprovar. Agora, aonde eles olharam isso? Aonde eles viram isso? Veja, a casa ficou na casa de Abinadab por 20 anos, a arca. A arca da aliança ficou 20 anos. E Davi teve o desejo. Por 20 anos, Saul não se preocupou em trazer a arca, trazer a palavra de volta. Davi se preocupou. Um coração sincero, mas atitude errada. Coração sincero, intenção certa. E daí ele, você sabe, ele foi trazer sobre um carro de bois. Tá? Os filhos de Abinadab era Aiô e Uzá, Uzá e Aiô, os dois filhos de Abinadab, vinham conduzindo. Ó, já começa a entender quem é os principais que vinham trazer. Homens que não foram ordenados, não foram escolhidos por Deus para levar, para tomar frente daquela comitiva e daquele culto, daquela adoração. Aí a arca tropeça, o boi tropeça, ele bota a mão e morre. Mas por que eles acharam que esse era o sistema de culto, de trazer a palavra, de conduzir a palavra para as pessoas? Aonde eles se basearam? Eles se basearam há 20 anos atrás. Porque quando a arca foi tomada, lá no tempo de Samuel, e os filisteus tomaram ela, e Deus causou um problema na terra dos filisteus, causando hemorroidas e tudo mais, um monte de problemas, eles enviaram os filisteus devolveram a arca para o povo de Israel em cima de carro de boi. O seu sistema, eles não, vamos conduzir essa palavra. É assim.
As denominações conduziram assim. Aí Davi achando, não, deu certo, é assim, nós vamos fazer assim. É o que muita gente da mensagem pensa. As denominações fazem assim, Goiânia fez assim há tantos anos, nós vamos fazer assim também. Por isso estão morrendo. Estão morrendo. Ah, é assim, nós estamos vindo há 20, 30 anos atrás. Os nossos cultos assim, nossa adoração é assim. É assim. Aí a gente está lendo aqui, está vendo, não é assim não. Até que morre gente. Por isso estão tudo caído. Tudo mortos espiritualmente. Há muitos mortos espiritualmente. Caído por quê? Porque não foram chamados, falta de requisito, como a usar o sistema, essa denominação, esse modelo de trazer a palavra. Não é o que Deus estabeleceu, eles viram isso baseado nas denominações do dia. O resultado que é? Morte. Vamos ver que esse profeta não diz isso. Eles fizeram isso erroneamente. O carro de bois. Mas vê você, quando você começa errado, você continuará errado. Você começou errado. Deus, ajuda-nos a conhecer estas coisas que começaram erradas. Nos ajuda, Senhor, nós nos tabernáculos, na minha igreja, pequena igreja aqui na cidade de Pinhais, hoje que eu conheço. Nos ajuda a ver, meu Pai, é meu desejo que tem coisa errada, que aquilo começou errado. Nos ajuda a ver que está errado e mudar. Eu falo pela minha igreja. Acho que você deveria falar pela sua igreja. Se tu tem interesse em fazer errado, porque tu já viu que ficar errado, Deus não vai aceitar. Esquece, é em vão. Deus ajuda-nos a conhecer essas coisas que começaram erradas, estas grandes cruzadas da hora, como elas são então chamadas. Porque o que começa errado, continua errado. Parágrafo 138 dessa mesma mensagem, ele diz assim: olhe nestas grandes cruzadas, grandes avivamentos, né, grandes campanhas, grandes igrejas, grandes templos que nós temos hoje. Ele está falando daquele dia, mas eu estou trazendo para nós, tá? Porque a história não muda, ela se repete. Em vão Davi trouxe a arca, em vão. Está provado que tem sido em vão, como esses cruzados que nós temos tido pelo país. Está provado que tem sido em vão. É em vão. Por que é em vão? Porque está pastor caído, com problemas, igreja caída, desmoralizada. Foi em vão desde o começo, porque começou errado. Ah, teve um propósito. Claro que teve um propósito de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Mas aquela adoração muitas vezes foi em vão. E será que na nossa igreja, nossa pequenininha igreja, hoje eu falo aqui em Pinhais, será que não está sendo em vão? Não, porque a gente quer fazer assim, 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 desse jeito, mas será que não está sendo em vão? Para onde nós estamos olhando? Nós estamos fazendo o que Deus disse para fazer? Igrejas que a gente considera co-irmãs, né? Respeitando, será que não está sendo em vão o que tu está fazendo? Todo o teu esforço não está sendo em vão? E Deus chegar para ti. Já pensou que decepção? O anjo de Deus chegasse para ti, se ele tivesse essa intimidade, depois do culto, o pastor se esforçou, jejuou aí 2, 3 dias, né? Leu, meditou, no final do culto, quando ele vai dormir, o anjo de Deus aparece lá e fala: meu filho, teu culto foi em vão. Não serviu de nada. Que decepção para um pastor desse, não é? Que decepção para ministros ouvir isso. Pois é o que ele está dizendo aqui, ó. É em vão. Enquanto não prestar atenção em saber o que está fazendo, o que Deus disse para fazer, e tu fazer do teu jeito, por menor que seja, é em vão. Isso é o que me dói, eu tô tentando, o que eu tenho de esforçar, tenho tentado para fazer que as pessoas compreendam isso, que a tua adoração não está como Deus disse para fazer, é em vão. Nós lemos aqui o profeta disse, não importa a tua boa intenção, é em vão. O mandamento de Deus é o que importa. Vê, em Davi trouxe a arca para cima, em vão trouxe Davi, em vão ensinou Acabe os seus profetas, em vão Balaão tomou aquele dinheiro, ensinando outras doutrinas. O mandamento de Deus é o que importa, não importa quão. 3 pontos. Eles são tão sinceros. Bem, isto não significa nada. Teu esforço não significa nada. Tua intenção boa não significa nada para Deus. Não pode compreender o que você está me vendo. Não importa, eu posso chorar, esbravejar, entrar em desespero. O que vai comover o coração de Deus, ele vai te mostrar o caminho certo. Seja por alguém, pela palavra. Isso é o que move Deus. E aí ele vai dizer, filho, faz desse jeito. O teu jeito está errado. E Deus já deixou para nós aqui o que é certo e o que está errado.
é em vão, adoração em vão. Ordem da igreja está em vão. Porque se a raiz é santa, tudo vai ser santo. Se o culto começou errado, esquece, Deus vai aparecer no nosso meio e começa a gritar, começa a espernear, quer fazer um movimento. O líder de canto quer cantar, quer gritar e fazer. É em vão. Entenda isso, eu não estou ofendendo. Está sendo em vão, irmão, se começou errado. Se a premissa é santo, tudo final do culto vai ser santo. Começou certo, até o final do culto vai permanecer correto. Mas se começou errado, Deus não é borracheiro para remendar no meio do culto para que a coisa fique certa. Não vai. Então a gente está meditando a respeito disso. Meu Deus, como diz o profeta, nós deveríamos estar buscando, na mensagem a série Adoção, ele fala que a semente eleita vai estar sempre buscando, Senhor, eu tô te agradando, estou fazendo o que é certo. São os únicos que têm essa capacidade, essa compreensão, ardendo no coração de querer fazer o que é certo, é o eleito. Os demais não têm isso, eles não têm isso, eles não têm porque não têm. Agora eleito, não, peraí, está certo, está errado. Não, nós estamos fazendo, se preocupa com cada detalhe, o tempo todo, desde o começo até o final. Se a coisa, por motivo algum, agora não aconteceu, é diferente. Mas se o culto inicial não começou certo, é em vão. Então eu me pergunto, os ministérios que eu passei, as igrejas que eu passei, os cultos que eu passei e passo, olhando isso aqui, meditando, não está sendo em vão? Todo o meu esforço está surtindo efeito? Realmente Deus está provando isso? Porque eu estou lendo que o Memorando aqui eu esquece, Tiago. Como se ele dissesse para mim assim, Tiago, Deus não está aceitando a tua boa intenção. Eu estou aqui te dizendo, se o profeta estivesse comigo, estaria talvez dizendo isso para mim, Tiago. Por mais que tu tenha boa intenção, o teu levantar cedo, tu fazer isso, se não fez de acordo com o que Deus disse, ele não vai aceitar. Dói dizer isso, eu sei que vai vir um monte de gente, não vai escutar isso aqui e não vai concordar comigo. Mas eu tô pedindo para ler, reflete a mensagem, ó, fazendo um serviço para Deus fora de sua vontade. Ele está dizendo aqui que é em vão. E nos dói isso. A pessoa, que decepção para nós, tristeza, tu tá tentando agradar a Deus, fazer o que é certo, mas por falta de conhecimento, por falta de saber mesmo o que é certo, de conhecimento, tudo que tu fez foi em vão. Que tristeza, não é? Mas é por isso que no plano de Deus tem compromisso com o homem sincero. Ele vai mostrar a verdade. Ele não vai validar o que tu fez. Ele não vai justificar o que tu fez. Ele vai te mostrar o caminho, nos mostrar o caminho, para nós, então, corrigirmos. Isto é o que Deus faz. Parágrafo 125 e 129 dessa mensagem. Que Deus não importa quão sincero tu seja. Ele mostra aqui agora, eu vou ler para mostrar que não fica nas minhas palavras. Não importa quão sincero, se tu fez errado, se confundirá. E todo o avivamento, ele acaba virando uma maldição. Já pensou, irmãos? Todo culto, aquela adoração vira uma maldição. Vira ao contrário. Por quê? Porque começou errado. E por que vira uma maldição? Porque assim como o Davi, nós vamos ler aqui demais coisas, que começar errado, com a melhor das intenções, para os inocentes, virou uma maldição. Morte. Parágrafo 125 e parágrafo 129. Aí eu pergunto, será que muitos cultos nossos não viraram maldição para alguns? A gente saiu, foi embora, tá no mundo, tá querendo doutrina errada. Mas será que a culpa não foi nossa? Nossa adoração, nosso culto começou errado. Estava sendo errado. Causamos a morte espiritualmente de muitos, julgando, por causa da ser, claro, tem todo sentido. Mas aqui o profeta está dizendo que muitas vezes o culpado é os líderes. Não, porque quem tem semente fica, não tem semente vai, e é porque não tinha semente. Não, não é assim. O profeta mostra aqui, ó. Muitas pessoas inocentes morreram e vão morrer por causa da adoração errada. Causa morte. Parágrafo 125. Quando o homem, não importa quão sincero, tenta fazer, e ele, se é um serviço fora da maneira provida de revelar aquilo, eles sempre fazem confusão naquilo. Deus coloca isso em sua maneira. Homem, não importa quão sincero você tenta fazer aquilo, fora daquilo, você se confundirá.
Mas a influência daqueles outros homens, falando de Davi, né? Introduziram a fazer aquilo. Não, faz desse jeito. Olha a influência. Não, pastor, vamos fazer assim. Igreja, nós temos que fazer assim. Não, porque lá na igreja do tal tem assim. Lá tem esses cânticos, nós vamos fazer assim. Lá tem essas filmagens, nós queremos fazer assim. Tem as fotografias, tem um banco aqui, tem uns quadros lá. Não, porque tem que ver a igreja lá é bonita. Lá tem um tapete assim. E o pastor vai na influência desses homens. Sem considerar como é que tá aquelas igrejas lá. Porque para muita gente é sinal de aprovação de Deus. Nós já vemos aqui, aquela igreja é em vão. Pastor lá, tu olha assim, é em vão, porque nem ele mesmo tem requisito para estar lá. Jamais deveria estar lá. Começou errado. É só questão de tempo para cair também. Vai cair. Não vai até o final. Não vai para arrebatamento. Vai cair. A mensagem Torre de Babel, te aconselho a ler que eu gosto, quando diz o profeta, é outra Babel que tem que cair. Como a Babel caiu lá, aquela adoração a Nimrod, são idólatras que estão na igreja, querendo fazer um nome, querendo fazer uma igreja para si, querendo fazer um templo, o que é incabível. Uma igreja com meia dúzia de pessoas, eles querem fazer um templo grande. É só para aumentar o ego, exaltar. É o mesmo espírito de Nimrod, é outra Babel que tem que cair. Esse tempo que nós temos aqui, as Babéis vão cair. Hoje, amanhã, daqui a um ano, não sei, mas elas vão cair. Elas vão ruir, elas vão rachar e vão cair. Por quê? Porque está fora da adoração de Deus. Muitas das pessoas que estão lá, muitos ministros estão fora, não tem nem requisito. Não tem requisitos físicos, não tem requisitos morais, não estou falando de casamento, não tem requisitos matrimoniais, não tem os requisitos bíblicos. Não tem caráter. O caráter bíblico não tem. Desonestos, não são transparentes, não são sinceros. Não tem. Não vai rachar e vai cair. Por enquanto ali, ó, primeiro terremoto. Uns aguentam um terremoto, outros aguentam 2 terremotos, outros aguentam 3 terremotos, uns aguentam maremoto, vendaval, mas vai cair, uma hora vai cair. Por quê? Porque está errado. Não sou eu que estou dizendo, nós estamos lendo aqui, eu não estou desejando. E a queda vai ser triste. Vai ser triste aquela queda, como diz Jesus. Em vão me adora. Adoração em vão. Mas a influência daqueles homens, viu, pastor? Pastores, meu pastor também, ó a advertência de Deus. Pastores que eu conheço, olha a advertência de Deus. Cuida das influências. Olha vê se aquelas influências que ele está trazendo de outras igrejas. Olha a condição daquela igreja. Está na palavra? Ah, porque lá deu resultado. Mas ele. Ah, deu resultado? Já vamos ler aqui. Eu gosto muito disso aqui. Ó. Como é que está a condição dele? Como é que está a crença dele? Como é que estão as práticas dele? Mas por causa da influência daqueles homens, parágrafo 129, em fazer o que era o contrário do que Deus disse para fazer, aquilo tornou-se uma maldição ao invés de reavivamento. Ao invés de um avivamento. Trouxe maldição porque pessoas inocentes morreram. Então, pastores, ministros, isso é para vocês. Será que nós vamos ver pessoas morrendo espiritualmente por causa da nossa adoração errada? Porque a gente quer fazer como a gente está vendo as outras igrejas? Fazendo isso, fazendo aquilo outro? Que Deus permitiu lá não quer dizer que Ele permite para nós. E daí nós estamos copiando igrejas, templos de homens caídos que nem deveriam estar lá. Eles são a influência para nós? É o que eu pergunto. Para a minha igrejinha, para os meus irmãos. Isso que a gente está vendo aí, eles são exemplo para nós? Esses templos com tudo florido e muito pintado. Né? Lembra do sacrifício da igreja de Caim? Muito mais bonito que a igreja de Abel. Mas onde é que estava a verdade? Nas coisas floridas, bonitas e pintado, grandes paredes? Como diz o profeta, né? Que a beleza de uma igreja não está no interior e no exterior das paredes, mas no caráter das pessoas. Então eu pergunto, eles são exemplo para nós? São influências para nós? Esses ministérios? Aí tu sabe, muitas coisas, pastor, como um monte de igreja que a gente não crê. Não crê assim, já estou dizendo mais uma vez. A gente não crê assim. A gente crê que é um pastor para uma igreja. Não tem nada a ver com ajuda para outras igrejas. Fazer como já falamos aqui, um trabalho apostólico, um trabalho missionário. É diferente. Não é casar com essas mulheres. É ser como um pai para elas, achar um marido para elas. Eles estão 20, 10, 15 anos e diz não apareceu ninguém. E estão lá rapando todo o dízimo. É outro entendimento errado. Não cremos que todo o dízimo é do pastor, já falamos isso. É uma parte, é um salário do pastor. Como está na Bíblia, como o profeta fez. Cremos nisso. Ordenação não é outro ministro que vem de fora, que nem sabe a vida, para colocar as mãos e validar, não. É como estão os requisitos bíblicos. E como o profeta deixou na mensagem.
Será que esses companheirismos que estão supostos a ter, estão sabendo disso? Esse tipo de adoração que nós cremos que está fora da Bíblia, se está fora da Bíblia, é em vão. Aí nós queremos ter companheirismo com algo que é em vão. Eles são exemplo para nós, eu pergunto. Que nós que queremos fazer a coisa certa, que queremos estar fora de todos esses carros de boi. Porque, irmãos, eu repito mais uma vez, se nós aqui cremos, eu digo, vou falar agora pela minha igreja, cremos nessas coisas, entre mais, ordenação, dízimo, administração, pastor com uma igreja só, que pastor tem que casar com uma mulher virgem. E entre muitas coisas, nós cremos assim. Eu pergunto para ti, com sinceridade, será que após eles saberem de nós assim, e que nós não queremos saber das outras coisas, eles vão ter companheirismo com nós? Eu pergunto para ti, faça essa pergunta. Qual dos dois está certo? Deus vai justificar todo mundo só porque fala da mensagem? Nós vemos aqui, Deus vai justificar os que praticam. E qual deles que está certo? É nós que fizemos do nosso jeito, na visão contigo. Tu, meu irmão, até tu que congrega com nós. Tá? Tô falando abertamente aqui, para um, para outro tá ouvindo. Você que tem simpatia com nós, que respeita nós, faça a pergunta. Nós aqui cremos desse jeito, entre outras coisas. Outras igrejas não crê. Então nós temos uma prática, lá eles têm outra prática. A nível de arrebatamento, tu acha que os dois vão ser transformados? Cada um fazendo diferente? Então ninguém está errado, como eu falei, os pecados, ninguém está errado. Porque se eu creio que nós fazemos de um jeito, é a versão, é o jeito certo, onde eu tô, eu sempre vou achar que o lugar que eu tô fazendo certo, aí eu descobri que tá errado. Tá certo? Onde é contrário, Deus não tá lá. Deus não pode validar duas coisas diferentes. Ou ele tá numa maneira que eu digo que eu considero certa, ou ele tá naquela maneira que eu considero errada. Agora, Deus tá com os dois? Então os dois vão ser transformados e arrebatados? Não. Ou aquele grupo lá tá certo e vai ser transformado, Deus tá lá e Deus não tá comigo, com nós, ou Deus tá conosco e não tá com eles, ou Deus não tá com ninguém. Porque Deus tá com os dois? Não existe. Isso é ecumenismo. É o velho e conhecido ecumenismo. É isso que as pessoas têm que entender. Se elas acham que aquilo lá tá certo, o que elas devem fazer? Migrar para lá, se identifica para lá e faça aquilo. Não tenta trazer aquele sistema para cá. Não tenta trazer aquele carro de boi para cá para dentro, porque vai morrer gente. Vai morrer gente. E a gente não quer carro de boi novo. O que a gente quer em cima do ombro de levitas. Em cima do coração, que eles têm amor pela palavra. E amor pela palavra é o que Jesus disse. Aquele que me ama, me obedece. Tá conseguindo entender? Não é florido, enfeitado. Então, muito companheirismo aqui, companheiros lá, grupo aqui, que vai ter lá, pregação aqui, grupo lá. Faça a pergunta. Eles praticam, eles creem que nem nós assim. Estão fazendo isso? Ah, eles não querem. Então é em vão. Na minha opinião, é em vão. Por quê? Está começando errado. Não, mas Deus está lá. Como é que Deus pode estar lá fazendo de um jeito e Deus está aqui com nós fazendo de outro jeito? Isso é básico, irmão. Se pergunte. Se pergunte para você mesmo se você está no lugar certo. Pergunta para tu mesmo. Tu está fazendo o que é certo? Tu está no lugar que faz o que é certo? Porque se tu está num lugar que tu viu, não, o lugar que eu tô tá errado, não, ó. Pastor, foi um prazer até que o senhor me ajudou. Muito obrigado, mas eu tô indo em tal e tal lugar porque lá eu vejo que tá certo. Não tem nada de errado com isso, com educação, com respeito. Vá lá, veja onde você está colocando a tua alma. A tua alma tem. Aí tem coisa que a gente sabe que pastores não têm requisitos básicos. O primeiro, que é ter casado direito. A mulher que ele casou já foi tocada por outro homem. Aí não expõe a vida do pastor porque é humilhante, porque é vergonhoso. Mas e as almas que estão ali na igreja? Daí não é humilhante para eles saber que eles podem perder o arrebatamento, saber que eles estão debaixo de uma coisa que está errada, tolhindo o direito deles de saber a verdade. Aí o pastor não se importa, ele se importa só com ele e com a mulher dele. Mas ele está em cima do púlpito ali para todo mundo ver. Mas e as coitadas das almas que podem estar sendo enganadas, e muitas vezes estão sendo enganadas, né? Porque tem muito pastor sem vergonha, com passado preto, negro, não dá liberdade de escolha para as pessoas escolherem. Não é honesto, não é sincero, aí ele não se importa nem um pouco com as almas, se importa com ele. Aí tu acha que um homem que se importa com ele não se importa com o grupo é um homem chamado por Deus? Nunca, irmão, não é nunca. Então só essas coisas tem que acordar. A gente não tá falando mal, não quer mal, mas essa é a realidade. Deus não tá naquilo lá. Deus não tá nesse carro de boi.
Ah, mas é porque Deus está lá. Então faz o seguinte, irmãos. Pega as tuas malas e vá lá congregar naqueles carros de boi. É simples, é tão fácil. Não traz o carro de boi para cá. Não, eu gosto de ti, irmão, eu gosto de ti, mas não dá. Eu já saí desse lugar. É o que eu sempre falo. Eu não quero ter uma unha participando disso porque eu vejo que está errado. Porque eu vejo que Deus não está nisso. Deus não pode respaldar, na minha concepção, Deus não pode respaldar isso se eu tô lendo aqui e o profeta está dizendo que eu creio que está dizendo que tem que ser assim. E eles fazem de outro jeito. Deus não está naquilo lá. E por que eu vou ter companheirismo com que Deus não está lá? Porque o companheirismo é na palavra. É na palavra, como explicou o profeta. Tem a mensagem, a base do companheirismo. Não importa se ficou brabo ou não. Tu gostou daquilo lá? Vá lá, monta em cima desse carro de boi e vá congregar lá. Mas não traz o carro de boi para cá. Porque vai morrer gente. Não adianta depois chorar e orar e aquilo. Não, porque a adoração está sendo em vão. Vou seguir aqui. O que eu fiz aqui? Tá. Não importa quão sincero você seja. Né? É o que Davi pensava, irmãos. O Bran fala que Davi, por achar que ele era rei, por um chefe de Estado, por ser o líder da nação, ele podia fazer tudo o que ele achava. Olha, palavras do profeta, que ia ficar por tudo, por isso mesmo. O próprio, vou falar, achava que estava por bem, que ele podia pecar e tudo mais e não ia ser punido. Só que o pior de tudo não é ele ser, não é ele receber o agravo do pecado dele. É triste. É os inocentes que estão debaixo de inocentes. Inocente é quando a pessoa não sabe e não conhece a verdade. A partir do momento que ela conhece a verdade, ela não é mais inocente, ela é cúmplice do erro. Aí a mesma sentença que cai para esse aqui, cai para esse aqui, ó. Por tabela, porque até cúmplice. Romanos 1. São dignos de morte, não só os que fazem, mas os que consentem. Deus coloca no mesmo junto. Ah, tu tá lá em companheirismo. Não. Ele está em pecado, tu tá em companheirismo com ele, tu foi lá no culto especial, tu é tão pecador como ele. Porque para mim, irmão, o único motivo de eu ir nesses companheirismos alguma coisa é para condenar aquilo que tá errado. Se eu não concordo com aquilo e um pastor me convida, eu estava conversando com o pastor Tiago, né? Algum pastor aí de fora, de grupos que a gente não vamos dizer assim, não se identifica ou não crê diferente, nos convida para ir lá, beleza, pastor, ó, agradeço o convite e tal, vem aqui, quer vir na minha casa para a gente se conhecer melhor, né? E tudo mais, eu conhecer o Senhor, eu vou mostrar no que eu creio, e eu quero saber do que tu crê, para ver se a gente pode andar junto. Porque se eu ir na tua igreja e vou pregar essas convicções aqui, e se tu não me conhece, eu vou causar um problema para tua igreja. É isso que tu quer? E aí, depois de eu mostrar quem eu sou e como é que a gente crê, será que a gente pode andar junto? Será que a gente pode ter companheirismo, dar os braços um ao outro e chamar de irmãos? Será que a gente obedece o mesmo evangelho? É assim que o nome disso se chama transparência, sinceridade. E aí, se tem algo em comum, pelo evangelho nas práticas, pode andar junto. Se não, oh, pastor, te agradeço de coração, mas o senhor vai para o norte, eu vou para o sul, o senhor vai para o leste, eu vou para o oeste. E segue a sua vida, mas eu não concordo desse jeito. Para mim, Deus não está nisso aí. Eu não concordo com isso. Eu combato isso. E eu não quero fazer parte disso. É assim que nós devemos agir com os nossos irmãos. Ó, eu vejo assim, assim, assim. Mas não tem nada de errado se conhecer, se cumprimentar, conversar. Agora tá junto em adoração. Como eu falei, ou Deus está com um grupo de pessoas que faz de um jeito, ou Deus está com outro grupo de pessoas que faz daquele jeito. Porque com os dois é impossível. É impossível mesmo. Então Deus tem duas naturezas. Então Davi, por achar que ele era um rei, ele podia fazer o que ele quisesse, né? De qualquer maneira, sem instrução e que ia ficar impune. O pior foi os inocentes que pagaram por causa da decisão dele. Tristeza, muitas vezes tristeza, separação, depressão, muitas coisas são causadas por causa de coisas que são feitas na igreja, porque é feito errado. Porque a adoração é feita errada. A gente culpa depois, não, a culpa é nossa, que começamos errado. Começamos errado, sendo que a gente tem questões para procurar. Tem a resposta para buscar. E não queremos muitas vezes. Por isso que eu digo, o que a gente faz nos cultos de oração? O que a gente faz
Entendeu? É tudo aleatório. Não, nós estamos com dúvida, vamos orar, Senhor, nos mostra a verdade. Queremos fazer o que é certo. Deus, nós estamos aqui, estamos cultuando certo. Estamos fazendo aqui, ordenando certo, fazendo certo. Tem tanta coisa para se fazer no culto de oração para agradar. Senhor, tira as coisas que é errada, mostra para nós que nós estamos errados. Queremos fazer o que é certo. Está nas nossas mãos. E aí nos diz o nosso profeta. Parágrafo 130. O que esses avivamentos, eu falo, o que esses grupos, esses avivamentos de igreja têm conseguido hoje? Diz o profeta. A pergunta que ele fala. O que nós conseguimos com tudo isso? Olhando para nós mesmos. Grandes festivais, grandes igrejas. O que nós conseguimos com tudo isso? Eu já vi o que o profeta disse ali, ó. Pode ser uma maldição. Muitas vezes nós saímos o quê? Conseguimos o quê? Maldição nas igrejas. Ah, Tiago, isso é muito forte tu dizer. Palavras do profeta. Ganhamos um monte de maldição por fazer a adoração errada. E eu pergunto, você que está me ouvindo, ou que essa transmissão vai chegar, tu está preocupado com isso? Está preocupado desde o momento que tu bota o teu pé? Que aí tem outra coisa que a gente tem visto nas igrejas, né? Pelo menos ou tu não aprendeu, ou não te ensinaram. Porque a minha Bíblia me diz, guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. E a gente vê tanta coisa aí fora, ou tu não aprendeu, ou não te ensinaram. E eu digo, desde o momento que tu entrar na igreja, irmão ou irmã, tu tá preocupado em fazer o que é certo? Como tu foi, tu é assim, 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 assim? Se tu não tá preocupado, posso dizer uma coisa, tu é do grupo aqueles do que envia os carros de boi. Vai para lá. Seja feliz. Mas se tu é do grupo que quer trazer a arca em cima do coração dos levitas, sobre os ombros daqueles que tem o peso em cima do coração, tu é bem-vindo. Agora, se tu não se importa, quer ver as vacas mugindo, gritando, muito berro, muito grito, que nem lá quando os filisteus enviaram, que as vacas foram faceiras, né? Vai pra lá nos carros de boi. Lá tem grito, tem euforia, tem tudo, tem aquele reavivamento. Mas a pergunta é, Deus está lá? Parágrafo 135. E quando Davi viu nesta coisa acontecer, o despertou. Não se desperte muito tarde lá, irmão. Ele havia visto que a morte havia chegado. Será que muitos pastores estão vendo a morte chegando? Às vezes não conseguem nem ver a morte chegando, né? A gente vê grandes, cada vez minguando mais, e diz, apostasia, é verdade, a Bíblia diz que chegaria a apostasia, tem que se cumprir. Mas por que a apostasia vai ter chegado? São inúmeros os motivos. E muitas vezes, quando nós estamos lendo aqui, por causa da nossa adoração, nosso culto. Do nosso sistema de cultuar está errado. A morte chegou. Mostre-me os resultados. Porque tem este então chamado reavivamento, este chamado avivamento, né, que estão falando da mensagem, esse avivamento, conseguiu que as pessoas voltem da igreja. O que a nação melhorou, diz o profeta? O que melhorou em si? Nada ou quase nada, muito pouco. Essas grandes igrejas. Pode olhar, não adianta tapar o sol com a peneira. O que melhorou? Ou se não tem ficado até pior? E aí, o que esses avivamentos têm conseguido, né? Davi causou a morte, parágrafo 131 aqui, ó. Veja, um homem sincero. Causou a morte de pessoas sinceras, pessoas que estavam crendo nele, que dariam a vida por ele. E ele, olha quem era Davi, ele estava fazendo com a intenção certa. Muitos pastores estão fazendo as coisas com a intenção certa, mas isso não vai impedir que a morte chegue na igreja. Não vai impedir que a morte chegue. Davi, o que tem feito, e quando ele fez o que fez, causou morte por derrubar uma pessoa sincera. Isto causou a morte por derrubar um povo sincero. Um povo sincero crendo. Mas a adoração estava errada. O sistema de conduzir os cultos estava errado. E coisa que a gente não se preocupou a vida toda. De uns tempos para cá estão se preocupando. Conduzido por esses homens. E nem eles deveriam estar ali. Repito, nem eles deveriam estar ali. Suas famílias, mas não deveriam estar ali. Morte. E o que a gente está vendo hoje são mortes espirituais. Hoje é morte espiritual. Quantos estão morrendo e já estão mortos? Por quê? Por causa da maneira de conduzir. Eu quero mostrar para ti aqui por que o profeta está dizendo
Isso acontece. Por que isso acontece? Porque as pessoas não se interessam. Elas não se interessam em ver o fogo de Deus descer. Aí eu estava escutando a transmissão do pastor Tiago, semana passada. Será que Deus está ali só para nós realmente, só para nos manter na linha? Isso é a santificação. E a glória de Deus, os milagres, os presentes de Deus, a graça de Deus realmente estende. O fogo caindo ali. Não o fogo pentecostal, que a gente sabe que Deus não está lá e começa a pular e gritar de um lado para o outro. E a gente sabe que o profeta disse que Deus deixou a denominação desde 60 e poucos. Alguém dizer que Deus está lá na denominação fazendo, isso é mentira. Desculpa dizer, mas isso é mentira. Deus trata com os eleitos. Eu acredito sim que tem até eleitos lá dentro, sim tem. Deus tira eles de fora. Agora tratar com as denominações, aqui ó. Não batismo do Espírito Santo, não. Isso aí não acontece. Lá dentro não acontece. Um batismo errado? Esquece. Acabou. Isso aí em 63, ó. Acabou. 56, na verdade, acabou. Eles botaram ele pra fora. Acabou. Deus não trata, não gera filhos. Não nascem filhos de novo. Não tem novo nascimento naquele ventre lá. Ele não se achega mais àquele ventre pentecostal desde 56. 63 ali, ó. Acabou. Acabou. Se divorciou dela, ó. Acabou. Aí alguém diz, não, mas as denominações, esquece, então tu não lê mensagem, vai lá, ó, esse é carro de boi, vai atrás daqueles que conduz carro de boi. O meu profeta disse, acabou. Deus não entra a elas, desde, mas é porque o Brasil tinha batido 70, não teve. Novo nascimento, nunca teve. Nos anos 80, as denominações batista, assembleia, não teve. Meu profeta disse que não teve. E aí que tem uma mensagem muito boa, que eu gosto, que é aquela que farei com Jesus chamado Cristo. Que ela se apresenta, a mulher tá grávida. Não, eu tô grávida de Cristo. Não, mas... Já pensou a mulher chegar pra ti assim e dizer assim, irmãos, ó. Meu querido, meu filho, eu tô grávida. Aí tu diz assim, mas eu não me deitei contigo, eu não tive relação contigo, tu tá grávida de quem? Assim, não, eu tô grávida de ti. Mas eu não me cheguei a ti. É a mesma coisa, as igrejas estão dizendo, tô grávida. Nós estamos gerando filhos. Novo nascimento de filhos, mas Cristo não se deitou com elas. Como é que pode isso? De quem é o filho, então? É isso, o profeta ele não se deita, mas ele não tem relação, vamos dizer assim, não se deita mais, não tem relação com os pentecostais já há muito tempo. Ó. E como muitas igrejas essa mensagem, estão trazendo filhos, dizendo filhos do novo nascimento, mas não é Cristo não, filho. Tem alguém rompendo esse selo aí e não é Cristo não. Aí esse é outro assunto. E segunda, isso que eu quero te mostrar, irmãos. Olha só a complexidade da coisa. Em 2 Crônicas, capítulo 7, que fala assim, ó. 2 Crônicas, capítulo 7, que fala lá, quando Salomão edificou o templo, né, foi consagrado, que o fogo e a glória de Deus são os sinais da aprovação. Deus aprova quando o fogo desce. Sempre foi assim. No Êxodo e tal. E nós vamos ler aqui algumas coisas aqui que eu quero te mostrar exatamente isso. Eu quero mostrar para ti antes o que acontece. O profeta diz, o que é o avivamento sem Deus? Lembra que eu falei? O avivamento sem Deus é só movimento. Sem Espírito Santo é movimento, porque é o Espírito que vivifica. Avivamento não é movimento. Avivamento sem o Espírito Santo é só movimento. Ah, mas Deus está aqui. Não, Deus não está ali. Do parágrafo 73 ao 79, já estamos indo parte para o final, eu quero que tu grave bem isso aqui. Do parágrafo 73 ao 79, o profeta diz assim, ó. 73 ao 79. Observem, eles haviam feito todas as coisas religiosas que eles podiam fazer. Traga isso para nós agora nas mensagens, esses grandes grupos aí que tu conhece. Tá bom? Eles provavelmente, eles colocaram anúncios e tudo mais. Eles botam na internet aí. Semana de culto especial com o pastor tal, com o fulano e tal. Coloca tudo mais. Grande avivamento. Lembra que a gente estudou, né? A gente chama de avivamento, mas avivamento realmente não é. Sem Deus lá, não é. Sem a palavra, que é Deus, não está lá, então é só movimento. Grande avivamento. E a arca está sendo trazida de volta. Opa, a palavra tem voltado. Glória a Deus, é a abertura da palavra. É a revelação dos selos. Só falar de Deus não, é praticar. Teremos um reavivamento, iremos fazer isto. Observem, ele enviou cantores. Opa, é o que acontece aqui, esse culto especial. Cantores. Ele enviou pessoas com harpas, os músicos, né, com trombetas. E eles sempre fizeram coisas religiosas com as quais eles sabiam como fazer. E Deus não estava naquilo. Vemos repetir outra vez de alguma maneira. Nós vemos isso? Nós estão indo atrás de cada movimento religioso de cantar e gritar. Quando eles não vão atrás, eles querem trazer aquilo para nossa igreja.
É a cópia. O movimento de cantar e gritar. Eles dançavam no espírito, eles faziam tudo que era religioso. Eu sei. A gente vê. Mas os resultados são parecidos com os mesmos de Davi nos seus dias. Isso não deu certo. Não deu mesmo. Que a gente está vendo um pastor tomba aqui, outro tomba, o líder tomba aqui, tomba lá, e tá lá, e tá lá, e tá lá. Mostrou que foi tudo em vão. Como eu digo, é outra Babel que vai ter que cair. Não se espante, eu não me espanto se eu ver um pastor conhecido aqui, ó, caiu. Ele já começou caído, porque as atitudes dele, o caráter dele, a posição dele já está mostrando que ele não foi enviado de Deus. Então vai cair. Eu já estou esperando. Eu não vou me surpreender se tal igreja aconteceu isso. Eu não vou me surpreender. Não vou mesmo. É só questão de tempo. A gente tá lendo aqui, ó. É questão de tempo, tá cheio de racho lá. Mas os resultados foi como foi no dia de Davi, não deu certo. O que é simplesmente a mesma coisa que Davi fez. Grandes dignatários, grande homem, grandes pregadores, maiores escolas, grandes autoridades, mas eles continuam consultando a velha denominação, ao invés de procurar a presença de Deus e ver quando é a estação. O mesmo jeito, o mesmo sistema. Eles aprenderam lá, que veio de Goiânia. É somente uma caixa de madeira de duas... Olha só, em vão. Quando Davi trouxe, e é aqui que eu vou entrar agora, parágrafo 79. É somente uma caixa de madeira, duas tábuas de arca. Uma caixa de madeira com duas tábuas de pedra. Aquilo é tomar a ceia e ser batizado. Que bem faria ser batizado sem se arrepender primeiro? Não adianta tomar a ceia e se tornar um hipócrita. Quer dizer, a arca, o que era a arca? Só uma caixa de madeira com duas tábuas dentro. Se a presença de Deus não está ali, não... é em vão. É em vão. Mas eu quero ler com vocês aqui, ó. Tu viu aqui que o fogo e a glória de Deus são o quê? O sinal da aprovação de Deus. Em 1 Reis, tinha algo que eu queria mostrar aqui. Onde é que tá? Eu anotei em algum lugar. Primeira Reis, capítulo 18. Versículo 30 ao 38. Aqui é tão conhecido que é Elias e os profetas de Baal, mas eu quero ler para que tu entenda. Olha a complexidade da coisa. Quer ver o fogo de Deus cair? As coisas têm que estar em ordem, do começo, durante e depois. Aí o fogo desce. Entenda isso, irmãos. Tenha isso no coração. Se preocupe desde o momento que tu chega na casa de Deus, guardando o teu pé. Se preocupe em fazer o que é certo. Aqui quando Elias, né, como é que se diz lá? O confronto de Elias com os profetas de Baal, tá? Não conhecido. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Depois que eles gritaram, fizeram todo o pentecoste, todo o movimento, o fogo não desceu. Elias fez o desafio. Muitas igrejas estão aí gritando, pulando, fazendo todo o movimento, e aí, mas o fogo não desce. Por que será? Por que o fogo não desce? Porque não tem milagre, porque não tem dons, porque não tem muitas vezes alegria, curas ali, Deus respondendo. E tudo mais aconteceu, o poder de Deus. Por que o fogo não desce? Está faltando alguma coisa? Vamos ver o que Elias fez. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. Primeira coisa que ele fez, reparou ao altar do Senhor que estava quebrado. Olha a ordem. Primeira coisa que fez Elias, reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar. Edificou o altar, pegou 12 pedras, fez um rego ao redor do altar. Vai vendo, olha a ordem. Segundo a largura de 2 medidas também, conforme também um tamanho. Vai vendo, para 2 medidas de trigo, cabia 2 medidas de trigo ali. Então armou a lenha. Dividiu o bezerro em porções, dividiu o sacrifício, como tem que ser dividido. E pôs sobre a lenha. Estarou o altar, pegou 12 pedras, fez um rego ao redor, dividiu o bezerro, dividiu o sacrifício, armou a lenha, colocou em cima, encheu de água 4 cântaros. Fez isso 3 vezes, ao total 12 cântaros. 12 o número da adoração. Vai gravando aí.
Adoração correta. Olha como é que ele está fazendo. A adoração correta. 12. Encheu de água, disse encher de cântaro quatro cântaros de água. Derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Fazeis segunda vez. 0. Fazeis terceira vez. 4. 4 com 8, mais 4, 12. 12 é o número da adoração. Ele vinha fazendo a adoração correta. 12 pedras, ele começou com 12. A adoração começou do início e vai até o fim. De maneira que a água corria ao altar e ainda até o rego encheu água. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse, depois ele ofereceu a oferta de manjar. Manjar, como a gente já passou aqui falando um ensinamento sobre levitas e tudo mais, ofertas e oferendas, que eu gosto dessa palavra oferenda, né? Oferenda de manjar, que era alimento, era cereais, ou pães, alguma coisa assim, era massa, cereais, né? Só que o que vai nessa oferta de manjar lá dizia, isso aqui era uma oferta pacífica, era um sacrifício pacífico, tá? Não era um sacrifício para expiar pecado, até porque Elias não é sacerdote. Mas ele ofereceu um sacrifício pacífico. Então depois ele fez tudo isso, colocar tudo em ordem, toda adoração em ordem, ele ofereceu um sacrifício de manjar. Só que agora esse sacrifício de manjar não é... Vamos ver a complexidade. Lá dizia, não vou pegar em Levíticos, né? Levíticos 4, acho que é, a lei do sacrifício de manjar, das ofertas de manjar, tu pode ler lá, que está Levíticos 2, Levíticos 4. Se for assim, se for desse, qual o propósito? Vai ser assim, se vai ser pão, se vai ser bolo, se vai ser tal, cereal, como é que vai ser? Só que nessa oferta de manjar tem 3 elementos ali, além dos cereais. Tinha a questão da libação com vinho, depois que tu oferecia tinha uma quantidade de vinho a ser derramado e uma forma de ser derramado. Vai vendo a ordem. O que mais acompanhava? Sal. Toda oferta de manjar tinha que ser acompanhada de sal. O sal do concerto do Senhor. Fala lá. Então era acrescentado sal em cima de sacrifício de manjar. O que mais? Incenso. Toda oferta de manjar tinha que ser acompanhada de incenso. Tinha que ser colocado incenso em cima desse sacrifício de manjar. Muito parecido com o que algumas religiões pagãs aí, né? Africana fazem, né? Coloca vela ali, né? Só que para Deus era incenso, tá? Não é vela, tá? Depois que ele fez tudo isso, então Elias disse: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjar, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Respondeu o Senhor, responde-me, Senhor, para que o povo conheça que tu, Senhor, é Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Faz, Senhor, que eles vejam que tu é Deus e que eu fiz conforme o que tu disse para fazer. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e o pó. Não só consumiu a carne, o bezerro, o manjar, evaporou água. Consumiu a lenha, consumiu a pedra, virou pó, consumiu pó, virou nada. E lambeu a água que estava no rego. Esse é o poder de Deus. Não era só para evaporar a água, não era para chamuscar, fazer um churrasco, assar a carne, sapecar a lenha. Não. Evaporou a água. Queimou toda a carne. Não sobrou nem cinza. Queimou toda a lenha. Não sobrou nem cinza. Derreteu as pedras. Evaporou, sumiu. Deus responde com fogo. Porque Elias fez tudo conforme o que Deus disse para fazer. E se nós queremos ver o fogo descer, não temos que fazer o que Deus disse para fazer? Os sacerdotes de Baal foram sacrifício em vão lá. O Deus deles não respondeu. Embora tinha grito, pulo e muitos avivamentos, muitos cânticos, mas o fogo não desceu. Não importa. Quero ler aqui também em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, que diz assim, versículo 18 ao 21. Tão conhecido também. Olha só como Deus é um Deus de ordem. Aqui foi quando Gideão, um anjo fala com Gideão, tá? Quando aparece para Gideão, e Gideão diz assim, ó,
Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha e traga o meu presente, a minha oferta, a minha oferenda, o meu presente, e ponha perante ti. E o anjo disse, eu esperarei até que voltes. E entrou o Gideão e preparou um cabrito, bolos asmos, ó, ele vinha trazendo uma oferta de manjar, porque era um sacrifício pacífico, tá? Ele ofereceu um sacrifício pacífico, oferenda pacífica. Bolos asmos de uma efa de farinha, era uma medida de farinha, tá? E carne pôs no açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou a mesma coisa. A oferta de manjar vinha, concerto de sal, libação de vinho e incenso. Tá tudo incluso aqui. Não tá dizendo, mas tá tudo incluso. Se tu vai em Levíticos, diz lá sobre a oferta de manjar. Porém o anjo de Deus lhe disse, olha como é que Deus está dizendo. Gideão, faz assim. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe sobre esta penha. E, ó, em cima dessa penha aqui, ó. Espécie de altar ali, né? Fez um altar provisório. E verte o caldo. E assim o fez. Então, Gideão começou a colocar as coisas em ordem conforme o anjo disse para fazer. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado e o que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha. Consumiu a carne e os bolos asmos e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Consumiu com tudo. Mais uma vez, o fogo de Deus aprovando aquela adoração, aquele sacrifício, depois que ele colocou tudo em ordem. Juízes capítulo 13. Mais uma vez. Porque eu quero frisar para vocês a importância da ordem nos cultos, da adoração. A servidão dos israelitas sobre os filisteus e o nascimento de Sansão, né? Juízes 15 ao 23. Mas eu vou resumir aqui, tá? Porque quando o anjo aparece a Manoá, o pai de Sansão e tal. A partir do versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor, ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Vamos trazer uma oferta, vamos fazer um sacrifício, vamos fazer uma adoração. Deixa que nós te adoramos. E disse Manoá, qual é o teu nome? Deixa eu ver o versículo 15, tá? 16. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Então Manoá tomou um cabrito, uma oferta de manjar, e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E obrou o Senhor maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, mais uma vez, o fogo consumiu o sacrifício. Deus aprovou o sacrifício. Subiu a chama do altar e que vendo Manoá e sua mulher caíram em terra sobre o seu rosto. E disse Manoá a sua mulher, certamente morreremos porque quanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. O fogo é a aprovação de Deus, como diz 2 Crônicas 7. E aí, o fogo tem descido nas nossas igrejas? Deus tem aprovado o sacrifício? Mas se nós não fizermos, embora tenha todos os elementos certos, e não colocamos as coisas em ordem, o fogo não desce. E eu vou terminar com isso aqui. Duas coisas. Quero mostrar para ti o que aconteceu com Davi. Tentaram fazer um culto, uma adoração, trazendo o sistema de conduzir a palavra daquele jeito, baseado no que eles viram lá nas denominações, no carro de boi. Vieram cantando, se alegrando, fazendo tudo aquilo, prelúdio e cantando tudo. A palavra estava ali, mas Deus não estava ali. Não ouviram o que o profeta disse. De como conduzir o culto. De como fazer as coisas. De como ter companheirismo. De como adorar a Deus. O que aconteceu? Morte. Adiantou todo o barulho e gritaria que fizeram? O que causou? Só morte. Porque Deus não estava ali. Foi tudo em vão. Agora eu quero te mostrar outra coisa também que é em vão. Que avivamento, sem o Espírito Santo, é só movimento. Está em 1 Samuel capítulo 4, quando os filisteus vencem os israelitas. Samuel foi reconhecido pelo povo como profeta de Deus.
Então Deus apareceu para Samuel. Samuel então falou do que ia acontecer com Eli e seus filhos, a casa de Eli. O que aconteceu ao povo de Israel porque ter desobedecido e seguido esses líderes. Estava errado. Samuel conta essa visão para Eli e também conta ao povo de Israel o que vai acontecer. Aí é a questão. No versículo 1 do capítulo 4 diz assim, ó, e veio a palavra de Samuel a todo Israel do que ia acontecer. A pergunta que eu faço é, o povo de Israel deu ouvidos ao que Samuel disse? Deu ouvido porque o profeta disse? Porque ele falou para Eli o que ia acontecer. E ele contou para o povo o que ia acontecer. E Israel saiu ao encontro à peleja dos filisteus. Não deram bola porque Samuel falou. Ouviram. E se acamparam junto a Ebenezer. Ebenezer, aqui o Senhor tem nos ajudado. Não, o Senhor nos ajudou, então vai nos ajudar. Então todo o povo estava descansado naquele lugar, não, o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui nós estamos vivos, né? Não houve o profeta? Como que o profeta falou? Adoração sem o profeta, que é a boca autorizada de Deus, ó, vai causar morte, igual Davi. Vamos ler aqui. Se acamparam junto a... Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem estado conosco. E os filisteus se acamparam junto a Feca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha, para sair ao encontro de Israel. E tornando o povo... Olha só. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus. Eita. Porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Morreu 4.000 homens de Israel. Ué, mas Deus não está com vocês? E tornando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel. Agora foi consultar os mais velhos. Por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus? Por que o Senhor nos feriu? Foram questionar, foram consultar os anciãos, né? Aqueles que sabiam mais, entendiam. Por que isso está acontecendo? Foram consultar os ministros, né? Por que isso tudo? Por que isso aqui? Por que nós estamos morrendo gente? Olha a resposta dos anciãos, né? Os ministros que não ouvem o profeta. E não fazem conforme o profeta diz. Porque Samuel falou para o povo lá, nós lemos o versículo 1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Eles ouviram a mensagem. E tornando o povo, disse aos anciãos, por que nós fizeste isso? Tragamos de Siló a arca do concerto. Agora esqueci de trazer a palavra no meio deles. Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre das mãos de nossos inimigos. Né? Então, estão morrendo e eles querem trazer a palavra, achando que a palavra vai livrar eles. O problema não é a palavra de Deus. O problema é como conduzir a palavra. É fazer o que a palavra disse para fazer. Só que eles não ouviram Samuel. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca do concerto dos exércitos, do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, que já começa errado, né? Olha os ministros. Hofni e Finéias estavam ali com a arca do concerto de Deus. Já começou errado, já tudo errado. Não ouviram o seu profeta, colocam homens na liderança, homens que em pecado, a família está em pecado. Né? Sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo. Olha o Pentecoste, olha o avivamento. Com a arca do concerto, ficaram faceiros, né? A arca tem voltado, é o filho do homem, é o ministério do filho do homem, é os 700, é os trovões e tudo mais, né? Liderado por homens que não tinham... E Deus já tinha dito, ó, vou acabar com eles. E Samuel falou exatamente. Homens que não tinham requisito. Que pecavam. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram, que voz tão grande, os inimigos, né? É esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vindo ao arraial. Por causa daqueles gritos, até eles, né, os filisteus se atemorizaram porque diziam, Deus veio ao arraial. Primeiro disseram, Deus veio ao arraial. Opa, esse grito aí é porque Deus está ali. Ficaram com medo. A presença de Deus está ali. Ficaram com medo. E diziam mais, ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem livrará da mão do tão grandioso deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios. Para eles era Deus, né? Paganismo, né? São os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Não tenham medo. Só por causa desse grito aí. No começo assustou. Né?
Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Adiantou todo o barulho, toda a gritaria, fazer o movimento, o líder de cantos ali, cantar e cantar hinos e tal, se a presença de Deus não estava ali? E a presença de Deus vem com o quê? Com o que o profeta diz. O que o profeta diz para fazer. Se as pessoas não fazem o que o profeta disse para fazer, Deus não está lá. E o que isso surge? O que surge esses grandes avivamentos sem Deus? Morte. Morte, só que hoje é morte espiritual. Pode gritar, pular para um lado e para o outro, só barulho, sem Deus. Avivamento, sem o Espírito Santo é só movimento. Fizeram todo o movimento aqui, ó. O povo que estava com Davi lá fez todo o movimento. O que eles ganharam? Morte. E o profeta fala, toda vez que Deus não estiver no meio, é morte. É morte. O que aconteceu com Josué lá, a cunha de Acã? Deus não estava lá. Morte. Pode gritar, pode enfeitar o culto e cantar hinos belos, hinos e tal, e outras coisas. Pode pular do lado para cima. Morte, se Deus não estiver ali. Por quê? Porque começou errado. Começou errado. E eu quero terminar com essa última mensagem aqui. Só que o que eles vão dizer? Eu quero ler duas, na verdade. 2 versículos dessa mensagem aqui, tá? Que é que eu gosto muito. No finalzinho do resumo. E o profeta diz assim, e é o que acontece. Este falso espírito está na mensagem, a página 344, tá? Ó, um resumo das eras. Esse falso espírito, que no último dia é tão próximo do real, pode ser distinguido apenas por seu desvio da palavra. Estou falando na prática, tá? Na prática da palavra. E toda vez que é apanhado sendo antipalavra, toda vez que tu questiona, isso aí está errado. Ele recorre ao único argumento que já mostramos ser falso. O profeta está dizendo que é falso. Eles vão recorrer sempre ao único argumento. Eles vão dizer, nós conseguimos resultado. Não é verdade? Então tem que ser de Deus. É de Deus. Mesmo quando Deus diz para não fazer aquilo. Eles vão dizer, isso é de Deus porque está dando resultado. Tá vendo? Agora, para terminar esse último parágrafo aqui, ó. No parágrafo 166. 66. E eu estou terminando mesmo. Seus mistérios serão revelados nos últimos dias, quando o sétimo anjo, quando ele começar a fazer isto, mas quando ele começar a fazer soar a sua mensagem. Bem? Não os anos de preparação, mas quando ele começar a soar a mensagem, esses mistérios serão revelados. Mas não era isso aqui, era... É 188. Mas valeu esse 166, né? É 188, é exatamente. Assim digo, presta bem atenção, eu vou terminar com isso aqui mesmo. Assim digo, eu, no nome de Jesus Cristo, o profeta dizendo, não aumente uma coisa, não tome, nem ponha suas próprias ideias nisto. Diga somente o que está dito, o que eu disse, o que está dito nestas fitas. Faça somente segundo o que o Senhor Deus tem mandado para fazer. Não aumente. Senão vai ter morte. Como em 1 Samuel, Eli, como Davi e demais. Morte. Porque quiseram fazer do seu jeito. Conduzido por pessoas, líderes que não têm requisito. Tá errado. É em vão. E ainda traz maldição. É morte. É isso que eu queria trazer para vocês. Guardem isso. Avivamento sem o Espírito Santo é só movimento. Movimento gera o quê? Morte. Deus não está ali. Não importa os gritos, não importa o enfeite, não importa o barulho. É morte. E vai morrer muita gente, mano. Se é que já não tem morrido. Por quê? Porque o culto começou errado. Vamos agradecer a Deus? Poderoso Pai, Senhor Jesus eterno. Te dou graças por tudo, Deus. Eu termino aqui, Senhor, o que o Senhor tem colocado no meu coração para mostrar a verdade, Pai.
esse povo possa ouvir essa verdade, possa ler essas mensagens e ver que eu não falei nada do meu entendimento e nada da minha cabeça, Pai. Porque tu disse, Senhor, através do teu profeta aqui, por mais que seja dolorido, doído, o Senhor está dizendo, em vão vocês me adoram. Vocês estão me adorando em vão porque você não faz o que eu disse. Vocês não estão fazendo o que eu disse para fazer. Nos ajuda a entender, Pai, que nossos cultos não sejam em vão. Não deixe nossos cultos ser em vão, Pai. Por favor, que desde o começo, quando a gente chega na igreja, Deus, guardando o nosso pé, Pai, guardando o nosso coração para ouvir tua santa palavra, fazer tudo o que é correto, examinar a palavra, nos ajude a ter isso no coração, Senhor, procurando onde temos errado, o que o profeta disse para fazer, em cada detalhe, Deus, para que o fogo desça, para que o Senhor aprove o sacrifício, Deus, como o Senhor fez no passado, porque tu ainda é o mesmo. Eu te peço de coração, eu tenho tentado, tenho lutado, me ajuda, Senhor, eu a cumprir a tua palavra, eu a obedecer, Pai, e ajudo meus irmãos a obedecer e a entender, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, por favor, Pai, para honra e glória ao teu santo nome, Jesus Cristo amado. Amém, amém. Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa noite e um bom final de semana. Em nome de Jesus Cristo, amém. Saudades da igrejinha lá da roça, dos meus tempos de criança, que não voltam nunca mais. O seu telhado eram folhas de palmeira, os banquinhos de madeira, pros irmãos se acomodarem. Os instrumentos, viola e violão, a sanfona que o irmão tocava sem parar. O pregador não tinha teologia, pouca sabedoria, lhe faltava expressão. As escrituras lia com dificuldade, mas saíam santas palavras explicadas com amor. Mas a mensagem pregada com fervor manifestava o Senhor com sinais e com poder. Línguas estranhas eram ouvidas entre os irmãos, os milagres aconteciam no meio da congregação. Mas hoje em dia está muito diferente. Grandes templos, muita gente diz ter comunhão com Deus. Os instrumentos importados numerosos, maestros bem famosos, faculdades musicais. Mas tudo isso trouxe
trouxe muita perfeição, virou mesmo profissão, o louvor que era pra Deus. Pecadores e cantores renomados, sendo bem remunerados, exibindo-se para os seus. Esta mudança afastou a santidade, pra falar bem a verdade, é louvor que não louva a Deus. Mas ainda existe um povo diferente, santos verdadeiros crentes, que exaltam o Criador. Com humildade, muitas lágrimas de alegria, numa simples melodia, vemos o agir de Deus. Mas ainda existe um povo diferente, santos verdadeiros crentes, que exaltam o Criador. Com humildade, muitas lágrimas de alegria, numa simples melodia, vemos o agir de Deus.